Foi impossível produzir esse documentário sem lembrar dos lutos que eu mesmo passei. Nesses últimos 3 anos, perdi 3 pessoas importantes, todas do meu hall de amigos. O primeiro foi meu professor e amigo Pedro, professor de cálculo. Faleceu na pandemia, vítima de Covid. Depois, minha amiga Patrícia, amiga de infância. Faleceu aos 37 anos, vítima de câncer de colo de útero. E mais recentemente, meu amigo Michel, vítima de uma briga besta de bar. Me lembro que sua família teve muita dificuldade em liberar seu corpo, pois quando Michel faleceu não possuía nenhum documento. Lembro da grande dificuldade que foi para proceder o velório e o sepultamento também. Fico me perguntando, se um falecimento normal já é difícil, imagino proceder com o sepultamento e velório de uma pessoa que se escondia dele mesmo. Então, quando ocorre um óbito e a pessoa que falece não tem documento, né, sempre dependendo da situação que ocorre, pode ser que a pessoa é morador de rua ou perdeu mesmo os documentos e é encontrado, é encaminhado para o IML, depois tem que haver o reconhecimento por parte da família, né? Então, para que esse registro possa ser feito, é necessário que lá no IML, como lá o pessoal da Polícia Civil, eles conseguem estar emitindo o LEAD, que é um documento que é baseado nos dados do RG, né, porque a Secretaria de Segurança Pública tem os dados, eles emitem, tem dados de RG, nome de pai, mãe, naturalidade, né? E com esse documento a família consegue estar se dirigindo ou diretamente ao cartório, né, se for dia útil, no horário comercial, ou no serviço funerário, quando no município o serviço é municipalizado, para fazer o registro do óbito, para que assim possa dar andamento no procedimento do funeral, né? Existem alguns tipos de situações para fazer a liberação de um óbito, né? Para dar andamento, para poder estar levando o corpo para velório e depois para o sepultamento. Um caso é quando a pessoa está internada no hospital, né? Então você já tem um médico que está acompanhando e com isso ele já consegue saber do que aquela pessoa faleceu. Então ele vai preencher a declaração de óbito e vai estar entregando na mão da família. Na verdade ele passa ali para a parte da recepção da unidade de saúde e o pessoal entrega na mão da família. Outra situação, quando o corpo está em hospital, mas ele ficou pouco tempo lá, então o médico não tem como saber quais foram as causas, ele vai estar encaminhando a família para a delegacia mais próxima, para eles estarem fazendo um boletim de ocorrência e o corpo ser encaminhado para o IML, a parte de Serviço de Verificação de Óbito, que é o SVO, onde eles vão estar, o médico legista vai estar vendo as causas mortes e aí posteriormente entregando essa declaração de óbito para a família poder dar prosseguimento na parte de funeral. E outra situação é quando a pessoa falece numa via pública, na residência, né? Normalmente pode ser tipo um infarto, alguma coisa, que também a família vai ter que estar indo diretamente numa delegacia mais próxima do local, fazendo o boletim de ocorrência, para que então a delegacia entre em contato com a funerária do município para estar recolhendo o corpo, levando para o IML para verificar. Aí pode ser causa suspeita, que entra como IML, pode ser causa natural, entra como SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, para também dar o andamento, a família fazer o registro e seguir com o velório e sepultamento. Então, uma declaração de óbito é um documento federal que são 3 vias, né? Uma segunda via ela é do cartório.
E nesse documento, o médico vai estar preenchendo com os dados da pessoa que faleceu, o nome, né, data e horário do óbito, aí tem as causas mortes, o médico vai colocar o nome dele, o CRM, né, consta o endereço da pessoa, e ele vai servir de base para o registro que é feito na funerária ou no cartório. Né? Junto com a declaração de óbito, a família tem que apresentar pelo menos um RG, CPF, quando possível levar certidão de casamento ou alguns outros documentos, porque quanto maior o número de documentos, mais completo sai o registro. Então, feito o registro, né, aí a gente vai para a parte de contratação do serviço, que é quando vai estar vendo para onde vai o corpo, né, o velório, a parte de urna, enfeite de flores, coroa de flor, tudo, né? E aí há várias situações. Tem família que tem seguro, tem um convênio, né, um plano de assistência funeral, tem família que não tem condições, ela vai ter que estar fazendo normalmente pelo serviço social do município. Cada município vai ter uma situação, né? Em Santo André, para fazer pelo social, tem que ser munícipe, comprovadamente, e precisa, e não pode ter jazigo, porque se tiver jazigo já não pode ser pelo serviço social. Quando a família tem um plano de assistência funeral, eles normalmente vão ter um telefone de contato, eles já vão estar ligando e já vão estar, e aí já vai um agente funerário dar assistência para a família. E quando é seguro, eles precisam ligar no número do seguro para ver se vai ser seguro que vai estar reembolsando ou se já vai alguma funerária estar dando essa assistência. A maioria dos casos é assistência por parte de já alguma funerária, né? E aí, com isso, eu vou dar prosseguimento para essa parte do funeral. Então, dentro do serviço público, né, onde a funerária é municipalizada, né, vamos usar como exemplo Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, né, São Bernardo, como que acontece? Sendo que a família não tem um plano de assistência funeral. Eles vão ter algumas opções. Quando não tem condições, faz pelo serviço social do município, que o serviço da prefeitura, que a gente fala, né? Em Santo André, vai ter um pacote de serviço, que aí a família vai estar pagando um valor, né? Só que tem que estar enquadrado em alguns parâmetros, que seria, tem que ser munícipe, não pode ter jazigo, e fora isso a gente vai ter outras opções de urna, né? Aí vai de acordo com o modelo, com acabamento, né? Se a família quer coroa, não quer, isso é parte opcional, e normalmente isso se estende para os municípios onde o serviço funerário é municipalizado, onde ainda não foi feito concessão. Então, eu já estou nessa função de agenciador de serviço funerário há mais de 17 anos, né? Quando eu entrei para trabalhar na Prefeitura de Santo André, eu não tinha a mínima ideia de como que a gente lidava numa situação de óbito. Já tinha passado algumas situações na minha família, mas no caso de minha avó, avô, né? Então, meus tios, meu pai, minha mãe, que iam correr atrás, a gente só ia ali para acompanhar o velório. E o que a gente percebe nesse tempo que eu estou trabalhando é a dificuldade mesmo de conhecimento que as famílias têm, né? Porque ninguém procura saber como proceder quando ocorre um óbito na família. Eles vão procurar saber só quando acontece mesmo, né? E então a família fica perdida ali, né? Então a maioria das ligações que a gente recebe ou do contato que a gente tem ali é sempre a família querendo saber do zero o que eles têm que fazer, que é justamente isso, como que eu faço, para onde eu vou, né? É, a quem eu posso recorrer, né? Então a gente procura aí falar, tem um serviço funerário do município, né? Você procura ligar no telefone que normalmente as unidades de saúde vão estar fornecendo para que aquele servidor possa estar te explicando, né? Municípios que já tem concessão ou que não é municipalizado, aí a família liga para a funerária que está de plantão, para poder estar tirando essas dúvidas, porque a minha experiência, assim, nesse tempo que eu estou lá, é que a maioria do pessoal, vamos dizer aqui, já um chute, 95% nunca passou por isso. E a pessoa até comenta, nossa, eu nunca passei por isso, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, estou perdido, não sei como proceder. Então é muito importante o papel desse funcionário para poder estar atendendo, dando assistência para aquela família, explicando como ele proceder, para que ocorra tudo da melhor maneira possível no momento ali que a família está de luto, né? A perda de um parente próximo, que não é fácil de lidar, a parte emocional já está bem abalada, então você tem que tentar
acalmar a pessoa, explicar e proceder da maneira correta para que tudo corra certinho. Bom, referente à doação de órgãos, né? Eu sempre tive um pouco de receio dessa questão, porque tinha uma época que constava no RG, né? E a gente ficava preocupado, mas será que pode dar algum problema, alguma coisa? Mas esses 17 anos trabalhando, né, nessa área de funerária, né? A gente percebe que é muito importante essa questão de doação de órgãos, né? Então, sempre que for possível e que a família for a favor também, deixar isso claro, né, escrito, né, a pessoa, para poder que esses órgãos sejam doados, caso ocorra um óbito e tenha a condição de se utilizar, né, se reaproveitar os órgãos, porque tem outras pessoas que precisam, né, de órgãos e estão aí na fila aguardando para poderem continuar sobrevivendo, vivendo. Depois de saber como funciona parte do serviço de uma funerária pública, quero saber ainda por que parte das famílias optam em contratar o serviço de uma empresa particular. Agora estou a caminho de uma funerária particular para tirar essas dúvidas com algum funcionário. Aqui a gente costuma dar uma assistência para a família desde o início, desde o momento da comunicação que a família tem, a informação do falecimento, ela entrando em contato com a gente, desde uma liberação mais simples em um hospital, numa casa de repouso, até mesmo uma situação para liberação um pouco mais burocrática, que é a situação de quando o corpo é encaminhado ao IML. Então nós prestamos toda essa parte, né, todo esse amparo para a família, né, sempre estando junto com a família em todos os procedimentos. Em relação à parte de agendamentos também, de velório, sepultamento, independente se for aqui na nossa região ou se for, um exemplo, através de um embarque aéreo, que o velório, o falecimento ocorreu aqui no município de São Caetano, Santo André, São Paulo, e o procedimento de velório e sepultamento vai ser realizado na Bahia, por exemplo. A gente faz toda a parte aqui, da parte burocrática aqui, a gente faz todos os preparativos necessários no corpo, caminhamos ao aeroporto para que seja embarque, para que ocorra o embarque, e tratamos também de toda a parte de funeral lá na Bahia. Entramos em contato com a funerária responsável para fazer a remoção do corpo, alinhamos toda a parte de velório, sepultamento, tudo isso nós fazemos direto para a nossa central. Então esse amparo ele é bem completo e independente da região, que seja aqui na região do Grande ABC, de São Paulo, interior, outro estado ou até mesmo outros países. Tudo é tratado aqui na nossa central. O que acaba sendo também um diferencial para a procura do serviço particular por exemplo, aqui a gente tem uma variedade de itens disponíveis para a família maior do que no serviço público, né? Com mais opções de modelos de urna, né? Tudo isso são fatores que acabam agregando, né, para ir fazendo e auxiliando a família a acabar optando pelo serviço funerário particular. Aqui também, no serviço particular, por exemplo, aqui na nossa empresa, a família consegue reunir todas as necessidades dela, a gente consegue atender num só local. Como, por exemplo, desde a parte da documentação até a parte da higienização do corpo, que seja uma higienização simples ou, se for necessário, uma higienização mais completa, como o procedimento de tanatopraxia, ele é realizado aqui no mesmo espaço, que nós temos uma clínica para que possa ser realizado esse procedimento. Esse procedimento ele não é obrigatório em todos os casos, ele é aconselhado e orientado em alguns casos específicos. Alguns casos ele é obrigatório, como por exemplo o embarque aéreo. Para o embarque aéreo, esse procedimento ele é obrigatório. Em outras situações, é quando depende da causa-morte, do tempo de falecimento, né, do falecimento até o horário do sepultamento ou o término do velório. Aqui também a gente tem o nosso espaço, salas de velório diferenciadas, como por exemplo uma sala de velório, geralmente de um serviço particular, é um ambiente um pouco mais acolhedor, um ambiente um pouco mais reservado. Assim, é diferente você fazer velório dentro de um cemitério e num espaço particular. O ambiente ele é 100% diferente. Aqui a família ela consegue ter tudo. Outros itens disponíveis que são um diferencial numa sala de velório, no serviço particular. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos com um cerimonialista que realiza as cerimônias de velório. Ele é um cerimonialista profissional. Na despedida tem as músicas,
as falas, existem a chuva de pedra. Então assim, são questões, são pequenos detalhes que acabam agregando e fazendo uma grande diferença para a família na hora de optar por um serviço particular. Relacionado aos atendimentos do serviço funerário particular, geralmente são em 3 etapas, né, ou 3 situações. Existe o atendimento particular, no caso aquela família que entra em contato direto com a funerária, solicita um atendimento ali em uma situação específica. Existe o atendimento através de seguradora, por exemplo, às vezes a empresa ela tem um seguro para os funcionários, quando infelizmente ocorre o falecimento, ela aciona a funerária para que a funerária preste o serviço para a seguradora. E existe também o atendimento através do plano funeral familiar, como por exemplo o que nós temos aqui na nossa empresa. Se ela tem um plano voltado para a família dela, quando infelizmente ocorre a situação, ela entra em contato com a funerária para que a gente possa dar todo o amparo necessário para a família. A gente sente nos atendimentos que até a cremação, o número de intenção para cremação tem aumentado muito. Não sei se porque tinha aquela situação antes que a cremação era uma coisa específica para algumas famílias, uma coisa, um padrão mais elevado, até mesmo falando financeiramente falando, era algo muito caro. Hoje já é uma coisa muito mais acessível, né? Então assim, está muito mais ali nas condições das pessoas. Se for falar da parte financeira propriamente dito, uma situação, né, um funeral com uma cremação, é praticamente o mesmo valor de um funeral com sepultamento. Então assim, é uma coisa muito mais acessível para todas as famílias. A diferença da cremação seria muito mais uma parte burocrática, né? Por exemplo, num caso de falecimento de morte natural, a família ela precisa, num documento normal, tem a assinatura de somente o médico. No caso da cremação, propriamente dito, aí se faz necessária a assinatura de 2 médicos, né, para que possa ser autorizado o registro para cremação. No caso, se for uma situação que o corpo vai encaminhado para o IML, numa situação de se for uma morte suspeita ou uma morte violenta, nesses casos, para que seja autorizada a cremação é um pouco mais burocrático, né? Aí precisa que não tenha uma assinatura de liberação do médico legista, que tenha a liberação do delegado e que tenha a liberação também do juiz. O procedimento ele é um pouco mais burocrático. No caso de morte natural, mais simples, a gente consegue fazer com a liberação com os 2 médicos. E também tem a parte da assinatura da liberação dos familiares. Todo crematório ele solicita a autorização de 3 familiares para que possa ser liberado também a cremação. Geralmente segue ali a árvore genealógica, né? Então tem o falecido, se os pais são vivos, os pais assinam e mais uma testemunha. Se os pais são falecidos, o cônjuge ou os filhos, e assim segue, né? Mas todo crematório, isso é padrão, todo crematório ele solicita a assinatura de 3 familiares, sempre de primeiro grau de preferência, para que possa ser liberado a cremação. A nossa função sempre foi um pouco mal vista, né? Era a questão o caça-defunto, isso, aquilo. Hoje eu consigo, estando inserido dentro do meio, eu consigo enxergar de uma outra forma, né? A gente sempre tem que trabalhar, pensando em trabalhar de uma forma mais acolhedora, sempre visando, né, diminuir aquele momento de dor, fazer de tudo para que a família sinta aquele momento da melhor forma possível, né? Que sinta aquele luto, é lógico, ela vai sentir, né? Não tem, isso é inevitável, mas a gente tem que pensar sempre em fazer um trabalho voltado para diminuir aquela dor no que for possível. Antes de entrar, eu vou ser sincero, eu não pensava muito nisso, né? Depois que eu entrei na área, comecei a enxergar muito diferente, tive uma percepção muito diferente de várias coisas, assim. Você vê sentido em muitas coisas que antes você não via, né? Você vê que realmente a vida é um sopro e assim, numa situação difícil, você sabe que nada apaga, né? Como dito, nada apaga o luto da família, nada vai tirar aquela dor. Mas num momento de dor, uma família tem a oportunidade de transformar 1, 2, 3, 5 vidas. Eu acredito que para muitas famílias isso seja algo que traga um conforto, de certa forma, para aquelas famílias. Então, assim, é uma coisa que não tem preço, que não tem explicação,
né? Num momento de dor, de angústia da família, ela tem a oportunidade de poder transformar a vida de várias outras pessoas. Eu acredito que isso, assim como o processo de cremação, seja uma coisa que a cada dia que for passando, as pessoas vão criando mais consciência dessa parte também. Pesquisando o tema do documentário, me deparei com uma situação que até então não tinha conhecimento: o pré-luto. Através de vários contatos, descobri uma pessoa que vive esse momento. Então, a minha história é bem um pouco diferente das outras, né? Do normal, assim, que a gente costuma ouvir por aí. A minha mãe me adotou, sou adotivo, né? Mas praticamente minha mãe me salvou. Ela me salvou. Com 3 dias de vida, alguém da minha família de sangue, eles iam me jogar no rio. Eles iam me jogar no rio. Literalmente. E daí minha mãe estava passando na época e ela me salvou. Ela simplesmente falou: "Ó, dá para mim, essa criança, vocês vão jogar fora? Não, então dá para mim." Daí tudo começou, né? Esse laço, né? Esse vínculo com minha mãe, assim, porque ela sempre foi super protetora, sempre foi, né? Então, eu tive uma infância bem legal com ela. Claro que ela sempre foi uma mulher forte de personalidade, tanto que numa época, final dos anos 60, né? Ela não quis saber se as pessoas, vizinhos ou quem ia falar que tinha essa coisa, né? Então ela não quis saber, simplesmente ela apareceu com a criança. E também meu pai também gostou bastante da ideia, mesmo porque eles já estavam querendo um outro filho, só que não conseguiam, né? E simplesmente me levaram, né, no cartório, ele foi no cartório e registrou tudo. Foi uma coisa incrível, assim, que aconteceu comigo. Então, praticamente eles salvaram minha vida. Então, e daí ela começou a dar alguns indícios, assim, de que ela não estava bem, um pouco antes do período da pandemia. Ela começou com muitos esquecimentos, ela já não começou a parte motora dela, né? Já não estava funcionando muito bem, e isso tudo começou tudo muito rápido. Ela começou, uma mulher que sempre foi ativa, ela de repente ela começou a depender da gente para algumas coisas. No início de tudo, para algumas coisas, entendeu? Mas a gente percebeu que já alguma coisa estava acontecendo. Daí foi onde a gente começou a levar nos médicos e fazer exames, e essas coisas. E daí, isso foi no início pouco antes da pandemia, e daí a tendência foi piorando mesmo, foi piorando. E foi bem gradativo, assim, sabe? A parte motora, a memória, foi tudo dentro desses 5 anos, né? Mas foi assim uma coisa bem forte, assim. Para a gente foi um choque, porque a gente sempre pensa, a gente vê problema nos outros, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, e de repente começa a acontecer com a gente, né? E daí uns aceitam da família, outros não aceitam, né?
Uns aceitam a morte, outros não aceitam a morte, e as doenças também é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Então, começou a acontecer dentro da minha família. Uns estão mais tranquilos, estavam e estão mais tranquilos, outros nem tanto. Então, agora, essa parte do pré-luto, que de repente, na realidade, eu nem sabia que existia. Não que eu não sabia que existia, mas assim, eu nunca fui atrás, nunca tomei muito conhecimento disso, nunca pesquisei a respeito do assunto, mas eu comecei a viver isso, né? Esse pré-luto, mesmo porque ela já está com uma idade super avançada, 95 anos, quando tem pessoas com 95 anos estão bem, mas ela, no caso dela, não. E a tendência é piorar, está piorando, então, no meu caso, eu comecei a ter esse pré-luto, começou, tem as suas consequências, né? Depressão, é ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Eu não quero aceitar, né? Eu não quero aceitar a partida dela. Uns até aceitam, né? Outros não. Eu sou um deles, que não de jeito nenhum, pela toda a minha história com ela, né? Da infância, que ela me salvou de quando eu era bebê, então eu não aceito, não aceito. Então tem consequências esse pré-luto. É muita tristeza, ansiedade, é isso que eu acabei de falar. Esse tipo de sentimento, de sensação, que passa tudo psicológico, né? Emocional, mas é físico também, passa por físico. Esse é o pior. Que essa ansiedade, essa depressão, vai tudo pro físico. Não é só a parte psicológica, né? Então, tá piorando. A tendência é piorar. Estou fazendo uma terapia aí, mas eu percebi realmente que estava piorando, por isso que eu fui atrás de ajuda. Porque precisa ir atrás de ajuda. E você ignorar é pior. É bem pior, entendeu? Então, no caso, hoje em dia, eu sou um paciente do CAPS, porque eu já tinha alguns problemas, embora eu ignorava esses problemas psiquiátricos, assim, eu até tinha alguns, mas eu sempre ignorei. E acho que esse problema, né, dela, acho que começou a florar, começou a piorar tudo mesmo, né? Um pouco a depressão, o pensamento em suicídio, né? Já meio que planejando logo após a morte dela, alguns pensamentos assim, né, de suicídio. Começou a aparecer também. Eu comecei a tomar risperidona porque eu comecei a ter um pouco de alucinação, né? Mas isso tudo muito recente. Daí dizem os médicos, né, os psiquiatras, os psicólogos, realmente que está ligado a... quer dizer, eu sempre tive, mas foi uma coisa muito sutil, assim, entendeu? E de repente começou ficar tudo muito intenso e agora eu estou me tratando, né? Psiquiatra, psicólogo, medicação mesmo. Porque se eu ficasse sem esse tratamento, não sei. Eu realmente eu procuro não, eu procuro fugir desse pensamento, porque eu estou tão preso agora
nesse mundo pré-luto que eu me recuso, a minha mente, eu não sei o que acontece, a minha consciência, eu não consigo imaginar pós-luto, como seria. Tem alguma coisa que bloqueia, então eu até tento, mas eu não vejo, eu não consigo ver a minha vida pós-luto. Eu tento imaginar as diversas possibilidades de situações, mas realmente eu não consigo. Então, com toda essa experiência, né, que a gente tá vivendo aqui, que eu tô passando, muitas coisas mudam, sim. O pensamento da gente, nas decisões, nas escolhas. Agora, em relação, assim, à doação de órgãos, eu sou a favor da doação de órgãos, assim, se a gente tivesse 100% ou 90%, não sei, de certeza que aquele transplante fosse dar certo, né? Porque em muitos casos rejeitam, e a pessoa sofre, tem que ir para a mesa de cirurgia novamente, buscar um outro doador e ficar com aquela coisa, né? Os rins, né? Por exemplo, às vezes não aceita, tem que buscar outro doador e tal. Daí eu acho que eu não sou a favor, não. Porque é meio que incerto, né? Então, a pessoa recebe ali, fica alguns meses, de repente não flui, ela acaba em óbito, né? Então, eu acho que esse lance da doação de órgãos é tudo muito... Está ainda muito engatinhado, apesar de décadas, né? Está rolando esse tipo de coisa, mas ainda eu acho que em mim ou na minha família, eu não sei se eu aceitaria, né? Se eu aceito, não sei. Agora vou abordar outro caso de luto, que no momento do falecimento de sua mãe não estava presente. Antes de tudo, eu quero falar da minha mãe. Uma mulher muito guerreira, querida, uma mãezona, que sempre cuidou muito de mim, das minhas duas irmãs e que esteve presente sempre na nossa vida. Com o tempo, minha mãe foi ficando meia fragilizada, doente e com muita dor de estômago. E as minhas irmãs, como elas moram em Pato Branco, no Paraná, e eu moro aqui em São Paulo, elas acompanharam todo o procedimento da minha mãe, né? As consultas, os exames. E a gente já estava meio que desconfiada quando ela, com dor de estômago, né? Ela se queixava e não tinha remédio que passasse. Ela fez um exame e deu câncer. A gente ficou muito nervosa, preocupada e nós ficamos sem chão. Então, começou o tratamento, começou a correria. Eu morando aqui longe, tirei uns dias, fui para Pato Branco para cuidar dela, ficar com ela. Acompanhei ela em algumas consultas, alguns exames. E foi muito triste. É muito triste até hoje, né? A gente sente muita falta dela, saudade. Com o falecimento do meu pai, alguns anos atrás, a gente foi vendo que a minha mãe foi ficando meio triste, depressiva. E não foi fácil, né, para ela, não foi fácil para nós, mas com o passar do tempo, eu acredito que essa dor que ela começou a sentir no estômago foi da própria tristeza, depressão, ansiedade,
né? De ficar sozinha, de se ver sozinha. E aí, quando a gente descobriu o câncer dela, que começou a correria, tudo, foi difícil, muito triste e preocupante, porque a gente não sabia se ela ia ficar boa ou não. A gente até levou em alguns médicos, pagamos a consulta para pedir outras opiniões, e o médico perguntou para ela se ela queria fazer a cirurgia mesmo. Ela ficou meio perdida, ela não sabia se fazia ou não, mas decidiu fazer. E o dia que ela fez a cirurgia, eu estava lá no hospital acompanhando ela. Eu vi o rostinho dela assim, sabe, com medo, nervosa, e ela foi para a cirurgia. Eu fiquei lá fora esperando, ansiosa, nervosa, esperando por uma resposta. Terminou a cirurgia da minha mãe e eu não consegui falar com ninguém. Nisso eu estava indo para o quarto buscar algumas coisas dela. Encontrei um médico que fez parte da equipe. E aí ele perguntou, né? E aí, a tua mãe e tal, se já soube dela? Eu falei, ainda não. Aí ele falou, foi tudo bem e tal. Nisso eu fui lá na sala de espera da UTI. E ela saiu da UTI e eu fui com ela pro quarto. Ela ainda tava assim, meia, né, com os remédios, assim. E foi indo. No dia a dia, a gente foi acompanhando, eu fiquei com ela lá, logo minhas irmãs foram. E ela foi melhorando, né? A gente achou que ia passar, que ia dar tudo certo, mas com o passar do tempo, ela foi ficando bem ruinzinha, ela emagreceu muito. E ela foi indo. Aos poucos, ela foi indo e até que um dia eu fiquei com ela até uma sexta-feira, se não me engano, e eu vim para casa, voltei para São Paulo. Quando eu fui dar um abraço nela, foi meu último abraço. Ela chorou, eu também chorei, como se fosse uma despedida. E aí eu vim para casa. Logo na outra semana, minhas irmãs me ligaram falando que a mãe faleceu. E eu pude ir pro velório em Pato Branco. Eu e meu esposo saímos daqui à noite. Passamos a noite inteira viajando. Chegamos lá de manhã. Quando eu cheguei lá, vi minha mãe na urna, né, no caixão. Eu não tive atitude. Eu não consegui chorar. Porque para mim aquilo foi um descanso, sabe? Como se ela estava descansando, passou todo aquele sofrimento. O mais triste, assim, para mim não foi ver ela ali no caixão, porque eu senti até uma paz, sabe? Dela descansar, não ter mais dor, não sofrer. E no momento do enterro, que nós fomos pro cemitério levar ela, foi triste a hora que, né, assim, desceu o caixão e que jogaram a terra em cima, que ali eu pensei, nunca mais vou falar com a minha mãe. Não vou mais ver ela. Então, fica no dia a dia, por mais que se passe anos, fica a saudade, fica a falta que ela faz. Depois que eu vim para casa, que ela foi, né, enterrada, a gente ficou, acho, mais um tempinho lá, logo nós viemos para casa. E assim, eu às vezes estou do nada assim, conversando, falando. Eu choro, porque eu lembro dela, eu sinto saudade. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma tranquilidade, que ela tá bem, né? Então, no dia a dia, assim, no luto, é complicado, porque tem dias que você chora, tem dias que você lembra das coisas legais que a gente passou junto, que a gente riu. Eu, sabe, tenho foto com elas, assim, conversando, rindo, brincando. Então, isso é muito bom, né? A gente saber que foi uma mãe abençoada por Deus, assim, sabe? Que passou um período muito bom com nós, que sempre ajudou eu e minhas irmãs. Hoje, no luto, é assim, chora, ri,
brinca com as coisas engraçadas, de repente tá chorando de novo, mas pode se passar anos, a gente sempre vai lembrar, sempre vai guardar aquela lembrança. Hoje eu tenho um pensamento assim, em relação à questão de doação de órgãos. Eu acho que é importante, porque é difícil falar sobre isso, mas eu acho que é importante no caso de uma pessoa, num falecimento, numa doença ou uma coisa, se der para você aproveitar o órgão e ajudar outra pessoa ou outras pessoas que às vezes estão há anos esperando, né? Então, eu acho que é importante. Eu acho que isso daí é um assunto bem difícil de falar para todo mundo. Uns acham que é bom, outros acham que não. Mas, no meu ver, eu doaria os órgãos para as pessoas. Eu doaria os órgãos da minha mãe, se pudesse ajudar outra pessoa, ou que outra pessoa pudesse ajudar ela naquele momento. Agora vou conversar com uma pessoa que perdeu seu pai na infância e sua mãe já na fase adulta, e saber o que mudou e se mudou alguma coisa nesse momento. Eu tive um luto muito cedo do meu pai, que eu não entendia muito bem. Eu entendo que o meu pai foi um luto longo. Eu fui tendo esse luto conforme eu fui crescendo e sentindo a falta dele, o que ele podia ter sido na minha vida e tal. Então acho que isso foi um luto muito longo. Eu fui sentindo a perda dele depois de vários anos. Então eu tive esse tipo de luto. E eu tive o segundo luto da minha mãe, que foi um luto repentino, porém é aquele luto que a gente fala que tenta se preparar, que tenta, não, ela tá doente, tá internada, tá hospitalizada, a gente sabe que os médicos vão dando aquele toque, né, olha, tá, pode ser que não dê certo, pode ser que ela não saia daqui, você vai tentando se preparar, mas o dia que o médico liga e fala, ó, dá um pulinho aqui no hospital, tá, aconteceu um negócio, você já sabe o que aconteceu, e é aquele luto que é o luto que eu acho que é o mais comum, que as pessoas mais pensam, que é assim, pô, perdi um ente querido agora, e agora? E aí você já é maduro, já tá adulto, então eu não consigo falar para você em palavras o que é o luto. O luto é isso, aconteceu assim, mas eu acho que o luto, cara, é o que eu tô te falando, eu não vou conseguir colocar em palavra, mas é simplesmente você percebe tudo que a pessoa era na sua vida, você percebe quando você não tem mais ela. Então eu acho que o luto é mais ou menos isso, cara. Você não consegue expressar em palavras, mas é isso, cara. Foi a primeira perda, foi do meu pai. É importante, assim, né? Cara, eu lembro de tudo, porque ele morreu em casa, então já foi uma pedrada, né? Então eu não tinha essa noção de, tipo, tava tudo bem num dia, no outro dia ele não acordou, não saiu da cama, e aí eu vi aquela movimentação em casa, chorando e tal. Então eu lembro disso muito forte, minha irmã, minha mãe. E depois o trâmite do pessoal chegando lá em casa, parando a ambulância lá na frente, levou ele e tal. Foram lá, mexeram bastante nele, a gente não podia olhar, não fiquei vendo nem nada. Então, mexeram bastante nele lá, e o que eu lembro, o que eu sinto, é que parece que ele não estava morto, entende? Tipo, parece que estavam mexendo nele lá e tipo, ia resolver alguma coisa dali. Aí dali tiraram ele, levaram ele, colocaram na ambulância, e eu não entendia nada. Tipo, e todo mundo falou, ó, seu pai morreu, tal. Não tinha muito aquela história de hoje em dia você tenta esconder um pouco da criançada. Naquela época, minha mãe e minha irmã, tipo, de boa, falou assim, não, seu pai morreu, tal. Eu falei, tá bom, morreu. Só que você não entende o que é morte, né? E aí, beleza. E eu fiquei tranquilo o resto do dia. Pra mim, tudo tranquilo, normal, brincando, fui pra rua, encheu de gente lá em casa, acho que por causa da curiosidade, de ter morrido dentro de casa. E eu toquei o dia normal. Eu tinha 10 para 11 anos, se eu não me engano. E eu fui cair na real quando eu vi no caixão. E isso eu lembro dele certinho, no caixão, fechando o caixão, enterrando. Senti muito desespero. Tipo, aí eu senti dor mesmo, chorei bastante e tal. Mas passou ali, aquele momento, eu não sentia muito. Então aí, com o passar dos anos, quando eu fui envelhecendo, que eu fui sentindo, e hoje eu ainda sinto a falta dele, entendeu? Mas na época, foi isso. E como eu te falei, eu era muito novo. Então eu não tinha uma consciência, eu não tinha
uma consciência de, agora, o que vai ser da minha vida sem meu pai e tal. Então eu não tive essa consciência, então eu não tive dor no sentido de... Como vou te dizer? Tipo assim, eu acho que foi um luto puro. Porque às vezes a gente tem um luto de como vai ser agora, como que eu faço, como que eu me viro. Então eu não tive isso, eu tive, meu pai foi embora, eu não vou ver mais ele. A minha mãe, eu já era muito mais velho, então eu já era casado, já tinha minha vida, já não dependia mais dela pra nada. Então eu não tive também essa parte de, meu Deus, minha mãe, como vai ser agora, o que eu faço? Então foi a perda da minha mãe, tipo, que eu senti assim, devia ter ficado mais com ela, devia ter feito mais por ela, devia ter ajudado mais ela, devia ter ido por outro caminho, será que outro hospital? Então foi um luto de culpa. Então, eu acho que não mudou nada, só foram 2 lutos em épocas diferentes, momentos diferentes da minha vida, e eu lidei de outra forma. Então, minha mãe era muito apegada com animal, muito apegada com bichinho, cachorro, gato. Minha mãe é uma pessoa que, se ela visse um cachorro na rodoviária ali, meio magrinho, ela, botava debaixo do braço e dava um jeito de levar pra casa. E isso ela foi acumulando uns cachorros na casa dela, tal. Aí ela não tinha uma casa que conseguia ter cachorro, aí ela acabou surgindo um rolo lá, uma oportunidade dela trocar de casa, pegou uma casa menorzinha, mas tinha um canil lá fora. E aí esse canil, em vez de melhorar, piorou um pouco a vida dela, porque ela foi pegando o cachorro e não tinha condição de sustentar. E ela queria sustentar cachorro igual ela queria comer arroz, feijão e carne, ela tinha que dar arroz, feijão e carne pro cachorro. Enfim, e ela foi ficando numa condição muito ruim de vida, porque ela era sozinha, cuidar de um monte de bicho, e ela não conseguia mais cuidar. E aí eu na minha correria, né, eu achava, e o luto entra um pouco de culpa, porque eu achava que eu não tinha tempo para nada. Então minha irmã cuidou muito da minha mãe, minha irmã que ficava mais à parte. Então minha irmã às vezes falava, Fábio, olha, minha mãe vivia sem café, minha mãe tá sem café lá. Eu ia lá, levava o café, mas não parava para tomar uma xícara de café com ela muitas vezes. Eu pegava o café e corria. E minha irmã mais à parte disso. Um dia minha irmã falou, não tem mais condições da mãe viver lá. Vou botar ela para morar comigo. Beleza. E até então, minha mãe, você via que a vida dela foi mudando, quando ela começou a não conseguir mais cuidar dos bichos dela. Ali ela já começou um pouco de tristeza. Mas quando minha irmã pegou minha mãe para morar com ela, não podia levar os cachorros, porque era muito cachorro. Eu não lembro na época, era no mínimo 7 ou 10 cachorros. Ela tinha os gatos também. Minha irmã conseguiu doar os bichinhos dela, da minha mãe. Quando minha irmã doou os bichinhos e tal, não tinha como, não tinha outra forma. Minha irmã procurou do melhor jeito possível de doar, fazer coisa melhor que tinha, mas acabou, a vida da minha mãe acabou ali. A gente não imaginava, se a gente imaginasse, acho que era capaz de ter deixado minha mãe do jeito que estava, do que tirar os bichinhos dela. Porque aí ela ficou numa pegada tipo... esfriava, e a minha cachorra, sei lá, minha cachorra branquinha, será que tá com frio? Onde que ela tá? Será que tá na rua? Será que a pessoa tá cuidando? Então ela começou nessa doideira de pensar só nos bichos. O que aconteceu com os bichos? Pra onde foi? Onde tá? Tal. E ela foi ficando depressiva. E minha irmã, eu tentava dar suporte de um lado, mas minha irmã levou pra psicólogo, psiquiatra, tomou antidepressivo, fiz de tudo, não tinha jeito. Minha mãe só emagrecia, tristeza total, o tempo todo ruim. Foi emagrecendo, não tinha quem fazia minha mãe comer, não tinha quem fazia ela... Não queria mais sair de casa para cortar o cabelo. E nisso ela foi emagrecendo, ficando fraquinha. Aí um dia ela caiu, quebrou o fêmur, foi pro hospital, e aí foi pro hospital público, né? Na época não tinha convênio, nada. E aí foi uma briga, né? Aí começou a briga começou a briga de cuidar dela no hospital. Só que chegou no hospital, o coração dela tá muito fraco e não dava pra operar o fêmur. Aí o médico falou, tem que pôr um marca-passo. Aí o marca-passo exigia levar ela para um outro hospital, público também, mas que tinha condições de pôr um marca-passo nela. Só que o médico falou, não vai aguentar pôr esse marca-passo. Beleza. Foi, colocou o marca-passo. Esperou 30 dias internada com o fêmur quebrado, foi para o hospital, chegou o marca-passo, colocou o marca-passo nela, deu certo. De boa, ficou com o marca-passo, ficou bem e tal, tranquilo, resistiu à cirurgia, se recuperou, ficou zerada. Falou, agora dá para operar o fêmur. Operou o fêmur, colocou lá uma placa, lá um procedimento, conseguiu passar pela cirurgia do fêmur, beleza. Chegou a ir para casa. Chegou em casa, começou a dar uma rejeição
na placa que tinha sido colocada. Voltou para o hospital. Isso tudo, minha irmã em cima, minha irmã ficou praticamente 5 meses no hospital com a minha mãe. E voltou para casa da minha irmã, chegou lá, todos os cuidados possíveis, compramos poltrona. Demos um jeito de deixar ela o mais confortável possível. Mesmo assim, deu uma rejeição, uma inflamação lá, teve que voltar para o hospital. Voltou para o hospital, outra cirurgia para tirar a prótese que estava dando problema. E aí, tirou essa prótese, o médico falou, agora ela vai ter que ficar internada uns dias para deixar isso daí colar sozinho. Porque fazer outra cirurgia, colocar outra prótese não é viável. E nisso ela já não aguentava mais do hospital, já não aguentava mais comer comida do hospital, já estava no limite. E ela pegou uma bactéria hospitalar no pulmão, até que uma bactéria simples, alguma coisa simples que é até comum, só que como minha mãe era uma fumante muito, fumava 3 maços, se deixasse ela fumava 4 maços de cigarro por dia. O pulmão dela não tinha como reagir a medicamento nenhum, aquele pouquinho que o corpo precisa, ela não tinha. O médico falou, o pulmão dela é duas cinzas, se você encostar ele desmancha. Então, a infecção, o óbito dela se deu pelo fato da infecção do pulmão, mas veio lá da depressão, entendeu? Então veio lá do bichinho dela, veio lá, então foi um acúmulo de eventos, de anos, que foi indo até ela quebrar o fêmur. E aí ela já estava com 77 anos, se eu não me engano, já fraquinha, né? E ela mesma já começou a desistir. Eu não quero mais. E fura daqui, exame dali, empurra daqui, e dor de lá, e não come, e aquele sofrimento todo. E ela já não queria mais aquilo. Então você vê que ela se entregou mesmo. Porém, eu lembro que de manhã, como é minha irmã que estava correndo atrás de tudo, parte de hospital e tal, minha irmã que me ligou, não foi nem hospital, falou, ligaram do hospital, falou que precisa correr lá. A gente já imaginava o que era, né? Porque os médicos nunca ligavam. Tinha os horários de visita, a gente ia lá, aí ligou 5 horas da manhã. Então, a gente já sabia que ela tinha falecido. Aí minha irmã já tinha ido, eu fui primeiro, esses detalhes que eu não lembro, quem foi, quem chegou e tal. Só quando eu cheguei lá, minha irmã já estava cuidando de tudo. Até porque minha mãe tinha seguro funerário, alguma coisa assim, da minha irmã, que minha irmã trabalha, é professora, ela já tinha isso daí, que minha mãe tinha direito a essa parte de auxílio funerário. Então minha irmã que estava cuidando disso daí. Eu só fui onde precisou mesmo, cemitério e tal, parte de... Lá no hospital mesmo, eu fiquei lá, mas minha irmã cuidou de tudo. Eu fui mesmo... Aí, então, ela tá onde agora? Ela tá no hospital, a gente ficou no hospital. Vai pra tal hora, vai pro IML. Tá bom, então me avisa se ela estiver no IML que a gente vai pra lá. Fomos pro IML. Aí eu só lembro que eu cheguei no IML, que foi para esperar a liberação do corpo. E lá foi onde tinha um amigo meu que trabalhava lá. E aí eu cheguei, encontrei ele e tal, a gente até brincou, falei, se encontrar nessa situação e tudo mais. E aí eu fiquei por ali com ele e tal, esperando. E o que é estranho, que até que eu comento sempre, que você quando está numa hora dessa, numa hora fragilizada, você fica à mercê de estranhas, né? Você chega num lugar, uma pessoa que você nunca viu na vida fala, tua mãe morreu. Agora você vai naquele balcão ali e pega um papel. Aí no balcão tem outro estranho que fala, agora você leva esse papel para fulano. Aí tem outro estranho que chega para você e fala, o corpo da tua mãe está indo para tal lugar. Então você fica à mercê dessas pessoas, né? Então é esquisito, se você ninguém para pensar, porque na hora você está ali só sofrendo, pensando e tal. Mas ninguém para pensar que você é empurrado de um lado para o outro e você vai. Você acredita, é uma pessoa que você nunca viu na vida, você acredita. Fala, agora o corpo vai para tal lado, você vai. É o que eu falo, é um momento difícil. É uma hora que você está ali no desespero. Mas tem que ter uma pessoa ali que está um pouco mais firme, mais tranquila para cuidar disso do jeito certo. Porque é o que eu sempre falo. Hoje eu vejo o luto da minha mãe com um pouco de culpa. Que eu achei que eu poderia ter sido um filho muito melhor do que eu fui. Porém, naquele momento já foi. Não adianta ter... Eu acho até que eu sou meio frio nesse quesito, mas não adianta ter caixão bonito, cemitério lindo, jazigo maravilhoso. Se você não fez pela pessoa em vida, depois da morte... Ali tudo vai ser destruído, o caixão vai ser comido, o corpo vai ser comido. Então eu sou um pouco até frio nessa parte, mas é porque eu sei que o que a gente tem que fazer para a pessoa não em vida, não é na morte. Não, então, na minha experiência, assim, tudo que eu vivi
porque foram duas mortes bem extremas, né? Uma bem nova e uma mais velha. Então, em questão a doação de órgãos não mudou nada. Eu vim até construindo o pensamento a respeito disso durante a vida, né? Então as mortes não afetaram em nada, não. Sou a favor, cara. Eu acho importante, acho legal.